voltando novamente, né, que essa aula é a terceira vez que eu recomeço, porque é uma aula muito extensa. Na verdade, tudo que eu fiz aquela pós, né, com a Eric de veganismo e vegetarianismo, que dura mais ou menos um ano, e cada mês a gente tem um fim de semana extenso de matéria. Então, para conseguir reduzir, resumir num conteúdo de 50 minutos é muito complicado. Então, vou dar uma pincelada no que é importante. E assim, apesar de parecer repetitivo, eu tento frisar em cada pedaço da aula o que ele considerou mais importante, o que a gente considera mais importante no atendimento de um atleta vegano ou de uma pessoa com vegetarianismo e veganismo que apareça no consultório. E eu vou voltar em alguns macro e microminerais. Na quarta aula, eu vou tentar falar um pouquinho mais da suplementação em si, que seria a creatina, a betalanina, a creatina mais importante deles. E agora eu vou tentar encerrar as vitaminas e microminerais, tá? E macrominerais. Falando do ferro, que eu parei da outra vez, eu não lembro em que momento que eu parei da aula, peço desculpas da minha voz, que eu estou um pouco gripada. A gente tem que o ferro M, que é o ferro proveniente na carne, na gema, que é o ferro animal, ele é absorvido no trato gastrointestinal de 15% a 35%, porque ele tem o anel porfirínico, depois eu mostro uma figura, versus o ferro não M, de 2% a 20%. Sendo que isso aqui, ele pode ser variado de acordo com a necessidade do organismo de mais ferro ou não. E o ferro é muito importante, né, como a gente vai falar depois também de atletas veganos, porque as atletas do sexo feminino, elas têm bastante perda, principalmente pela menstruação. Então, a menstruação é um fator muito importante na deficiência de ferro, tanto em onívoros quanto em vegetarianos, tá? Ele é melhor absorvido em alimentos que contêm vitamina C, ácido ascórbico, então frutas cítricas, tomate, melão e outras demais são importantes. A inibição por fitatos vegetais, grãos e leguminosas, por polifenóis, taninos, café, cacau, que já acaba sendo um pouco conhecida, é importante. Também a proteína da soja pode atrapalhar essa absorção. Tati, Oi. Desculpa interromper. Os residentes estão pedindo para entrar e não estão conseguindo. Se eu puder aceitar ali, que eles estão lá na sala esperando. Oi, Clayton, o link que está sendo colocado é aquele que está no nosso grupo. Eu vou encaminhar para você o link, é o link fixo da nossa reunião, tá? Aí eu encaminho para você e você pode passar para eles. Eu que aceito os residentes aqui. Ah, tá bom, eles estão esperando. Deixa eu encaminhar aqui, eu vou encaminhar para eles aqui no meu WhatsApp. Espera só um pouquinho. Melhor. Ambulatório. Pronto. Este link. Pronto. Eu mandei, só que eu acho que eles... Peraí. Link. Pronto. Já está encaminhado, é só avisar para eles agora, né? E assim, as inibições, principalmente com o cálcio, né? Tem essa competição com o cálcio, também pode competir com o zinco, que são os divalentes, e isso importa, porque na alimentação, se você tem fontes lácteas de cálcio e também o zinco, que, por exemplo, tem na carne, isso acaba atrapalhando a absorção do ferro M também, tá? A falta do ferro é muito importante, principalmente porque ela pode ter sintomas que são muito ligados aos sintomas tanto da anemia, que já seria uma evolução maior dessa falta de ferro, como cansaço, fadiga, fraqueza, tontura, falta de ar, também a síndrome das pernas inquietas e, no nosso caso, que estudamos e cuidamos de atletas, a tolerância reduzida ao exercício. Eu tenho um grupo em consultório que tem muita deficiência de ferritina, que seria uma proteína carreadora do ferro, que também os pacientes já começam a apresentar esses sintomas de falta de ferro. E a importância do nosso estudo também é para saber como suplementar. Então, a ingestão de ferro para vegetarianos pela IDR foi aumentada para 80% a 100%, para que homens e mulheres adultos atinjam essa ingestão recomendada de pelo menos 14 a 16 miligramas por dia de ferro. Depois eu vou explicar melhor cada um deles. Aqui mostrando uma figura onde você tem aqui o ferro M, que através do citocromo B do adenal acaba tendo essa redução aqui para ferro mais 2,
e sendo absorvido aqui pelo transportador de metal divalente. Aqui o ferro M, que é protegido por um anel de porfirina, sendo também transportado pela proteína transportadora de ferro M, e aqui sendo absorvidos pela ferroportina, caindo aqui para serem transportados pela transferrina. Então, tanto o ferro M quanto o ferro não M, chega um momento que eles acabam tendo a mesma via comum. E o oxigênio, que é o nutriente mais importante do organismo, ele acaba sendo transportado pela hemoglobina. E a hemoglobina, né, ela é sintetizada através de anéis de ferro, né? Então, o último elemento que vai se reduzir é a hemoglobina na deficiência de ferro, porque o oxigênio é vital para o organismo. Então, seria a nossa última diminuição, seria realmente da hemoglobina. Então, a deficiência do ferro é a causa mais comum, né, a causa nutricional mais comum da anemia, mas também outras condições sempre têm que ser pesquisadas na anemia, como a deficiência de folato, de B12, também de vitamina A. Inflamações agudas ou crônicas também podem levar à anemia, assim como infecções parasitárias e também qualquer afecção que possa alterar a síntese da hemoglobina de sua meia-vida, por exemplo, renais crônicos e doenças crônicas autoimunes também podem causar. E a anemia afeta 25% da população mundial, é um valor muito importante, porque cerca de 1,60 bilhões de pessoas são acometidas pela anemia. E o nível de hemoglobina normal, quando não há carência nutricional nem hemoglobinopatia, é definido pelo nível de hipóxia tecidual, que pode ocorrer também por redução da quantidade de ferro corporal, que vai limitar a hematopoiese, que acaba sendo uma manifestação mais tardia. E aqui a gente tem que, nessa condição, quando o fígado suprime a produção de epsicidina, vou mostrar a via para vocês, epsicidina, para vocês entenderem melhor, ela acaba facilitando a absorção do ferro intestinal na tentativa de manter a transferrina normal. Uma figura antes aqui que eu já tinha citado, mostrando de fatores que estimulam ou inibem a absorção do ferro não M, que é o ferro vegetal. Aqui do ferro não M, temos a vitamina C, que aumenta o uso de 75 miligramas, aumenta em 3 a 4 vezes a absorção da vitamina D. Uma coisa importante aqui, que é um dos fatores mais importantes, é quanto o cálcio inibe essa absorção de ferro. E aqui também, obviamente, os caseino-fosfatipídeos, que são proteínas presentes em ovo, leite e queijos, o ácido fítico, que a gente consegue intervir neles, e o baixo estoque de ferro aumenta a absorção em 10 a 15 vezes, mostrando que o nosso organismo também já tem essa contrarregulação aí de poder aumentar essa absorção de ferro se a gente está tendo uma carência dele. A redução da acidez gástrica também atrapalha essa absorção, e o estado inflamatório aumentado, quando você tem um aumento da expressão de epsicidina, também acaba inibindo aí a absorção de ferro. Aqui alguns métodos que mostram o aumento da bioacessibilidade do ferro, principalmente mostrando a germinação, a fermentação, que é muito usado pelos vegetarianos para melhorar aí essa absorção do ferro. Também a cocção em pressão, você tendo um aumento da absorção pelo ácido cítrico, pelo ácido ascórbico, sendo que a proteína da soja pode reduzir. Mas isso daqui é facilmente corrigível, você conseguindo mudar o horário de ingestão desses alimentos. Aqui mostrando os compartimentos da homeostase do ferro. Então, a gente tem um estoque hepático em torno de 1.000 miligramas, as células vermelhas com a sua reciclagem diária de 20 a 30 miligramas, mas sendo também importante fonte aí do nosso estoque de ferro, 2.000 miligramas. As perdas sanguíneas são um importantíssimo fator de perda de ferro, tendo de 0,4 a 0,5 miligramas de ferro por ml. A medula óssea, que é o principal destino do ferro circulante aqui para a hematopoiese. A transferrina, que transporta de 2 a 4 miligramas de ferro. E essa ligação evita a oxidação tecidual, proporcionada pelo ferro livre, que ele é altamente oxidante, principalmente podendo se depositar em pâncreas, no cérebro, no tecido cardíaco, e justamente a ferritina acaba nos ajudando, né, que é uma proteína que
carreia o ferro, o nosso teor de ferro, e é o primeiro marcador que se reduz quando a gente tem a deficiência dela também. O macrófago acaba tendo uma destruição, né, das células sanguíneas, sendo sempre um renovador do nosso estoque de ferro. Então, ele acaba tendo essa destruição das células vermelhas que já estão velhas, e acaba doando esse ferro para ser carreado pela ferritina. A gente tem uma perda também de 1 a 2 miligramas, tanto pela pele, quanto pela descamação de células intestinais, aqui perda menstrual e também pode ter renal. E aqui mostrando também que a gente tem absorção aqui de 1 a 2 miligramas de ferro diariamente. E a epsicidina, que eu falei, aonde que ela entra, que ela acaba sendo muito importante. É um peptídeo produzido pelo fígado, e ela é totalmente ligada à disponibilidade aí, e ao ciclo aí do ferro. Então, você tem um aumento da epsicidina, principalmente estimulado quando você tem infecções, inflamações, estimulado pela interleucina 6. Quando acontece uma situação de inflamação, de infecção, a epsicidina vai agir impedindo que você tenha absorção do ferro pela ferroportina. Aqui vai ter também vai ter um impedimento dessa absorção intestinal. Também vai ter um impedimento de saída e destruição do ferro pelo macrófago, ou seja, esse ferro vai ficar preso aqui no macrófago, e aí que acontece o aumento da ferritina, né? Você acaba tendo, não por aumento da absorção do ferro, mas sim por uma ação inflamatória, fazendo com que essa ferritina suba, não representando um estoque verdadeiro de ferro, mas sim um fator inflamatório, fazendo com que tenha esse impedimento aqui da saída do ferro dos macrófagos. Também vai ter, pela inflamação, uma inibição da utilização do ferro pela medula óssea, aumentando a produção do ferro. Se isso daí acontecer cronicamente, pode ter uma anemia, que seria uma anemia de doença crônica, e também a diminuição da produção de eritropoietina aqui pelos rins. Então, toda essa ação inflamatória acaba causando uma diminuição da utilização desse ferro, né? Sendo que vai ter um aumento da ferritina, mas daí por doença crônica, por doença inflamatória, e não por aumento da absorção do ferro. Assim como, se você tiver um fator de anemia, de hipóxia, você acaba tendo uma inibição da epsicidina, fazendo ao contrário, justamente que tenha maior absorção do ferro e maior utilização do ferro. Então, de acordo com tudo isso que eu expliquei aqui dos fatores inflamatórios, toda vez que você for avaliar a ferritina do paciente e você vê que ela está alta e você tem uma desconfiança que esse paciente está no estado inflamatório, é bom também você dosar PCR, TNA-alfa e fatores TGO, TGT, para ver se essa ferritina está elevada ou verdadeiramente por absorção de ferro, fatores genéticos, ou então por um estado inflamatório. Então, a gente voltando a falar também do risco de deficiência do ferro nos vegetarianos, que é uma grande questão quando eles vão fazer a transição de onívoros para vegetarianos ou já estão sem comer carne, é se eles vão ter essa deficiência de ferro verdadeira. Então, o nível de ferritina entre 30% e 100%, teoricamente, ele é considerado ótimo no contexto da redução do risco de mortalidade e morbidade cardiovascular, porém, com o nível de 76 mostrando benefício clínico. E um valor bom de ferritina é pelo menos acima de 50%, trazendo inclusive benefícios para indivíduos com síndrome das pernas inquietas. Abaixo de 50 é um valor ruim, e pelo menos nos vegetarianos, abaixo de 30, você já tem uma indicação, às vezes, de fazer ferro endovenoso. A saturação de transferrina e ferro sérico se reduzem na deficiência mais avançada de ferro. Então, toda vez a gente acaba solicitando ferro, acaba solicitando ferritina, e eu também peço o índice de saturação de transferrina, CTLF, CLLF, para avaliar realmente se como está sendo esse ciclo aí, se está tendo realmente esse estoque, esse aumento da transferrina, né? Na anemia por doença crônica, a saturação da transferrina acaba sendo reduzida, porém a ferritina aumenta, mostrando que o sequestro de ferro por macrófagos está sendo elevado. E quando há inflamação,
a gente acaba considerando a deficiência de ferro quando a ferritina está abaixo de 70. Então, se você já tem um paciente com síndrome metabólica, que você tenha uma desconfiança que ele tem fatores inflamatórios, você, vendo que a ferritina está abaixo de 70, você desconfia que ele já está tendo uma deficiência de ferro. Na deficiência de ferro também pode ocorrer a diminuição do valor corpuscular médio e também do volume corpuscular da hemácia, que são alterações típicas das deficiências de ferro. Então, você também tem que olhar o tamanho da Red Cell Distribution Width, né, do RDW, mostrando que a variação do volume dos eritrócitos pode aumentar na fase inicial da deficiência, quando as células de tamanho normal ainda coexistem com a de tamanho reduzido. Então, você acaba tendo essa variação na RDW também. E, então, como eu já citei, só para encerrar essa parte da resistência insulínica, toda vez que você tem uma desconfiança que o paciente está tendo uma deficiência de ferro e ainda continua com uma ferritina um pouco mais alta, tem que sempre avaliar a PCR, a alteração de enzimas hepáticas, a homocisteína, ácido úrico e outros fatores inflamatórios. E também sempre verificar a perda sanguínea, ver se ele doa sangue, como é que está a perda menstrual se for uma mulher, para você poder tirar uma conclusão se ele está tendo ou não uma deficiência de ferritina verdadeira. Ainda não temos estudos que a gente consiga ter certeza para comparar a ferritina com o estado nutricional de ferro entre vegetarianos e onívoros. Então, muitos desses estudos a gente acaba concluindo e tendo mais como base se a gente conseguir avaliar a perda de ferro pela menstruação. Só que a gente não consegue ter uma certeza absoluta se esses pacientes vegetarianos estão tendo maior perda de ferro pela baixa ingestão de ferro ou pela perda menstrual. Então, sempre você tem que avaliar a ferritina, verificar se a pessoa está tendo sintoma, fazer uma avaliação clínica e laboratorial, não somente fazer um cálculo de quanto ele está ingerindo, e também da ferritina. Você tem que verificar se o paciente está tendo sintomas clínicos e laboratoriais para você poder tirar uma conclusão. E não pensar que a ingestão de carne, por si só, seria a melhor maneira da pessoa obter o ferro, a quantidade de ferro diária, porque você teria que se alimentar de 3,2 quilos de mignon ou de 1 kg 100 miligramas de fígado bovino para você ter a disponibilidade do alimento carne. Então, não dá para a gente achar que a pessoa só vai conseguir obter e melhorar a quantidade de ferro através da alimentação com carne. Então, sempre pensar em suplementar esse ferro, né? Então, quando a pessoa está com essa deficiência. Então, a suplementação deve ser feita de forma prolongada, não adianta você dar só 1 mês ou 2 meses de ferro para a pessoa, de ferro oral, né? Seria de ferro polimaltose ou de algum ferro quelado, achando que em 1, 2 meses vai ter uma resposta impactante, porque a ferritina demora muito para subir. Às vezes você leva meses para melhorar essa ferritina. Você pode até ter uma resposta da hemoglobina, mas a ferritina, ela é muito lenta, assim, é necessário vários meses, até mais de 1 ano, principalmente se é uma mulher e ela tem uma perda menstrual elevada, ou uma perda menstrual que já seja suficiente para ter essa queda de ferritina. Muitas pacientes que eu tenho em consultório acabam precisando até fazer um stop aí desse sangramento menstrual para ter essa melhora da ferritina. Algumas a gente, em ultrassom transvaginal, você acaba vendo que tem adenomiose, ou tem algum pólipo endometrial, ou miomatose, e usando um DIU, seja o Cailina ou o Mirena, que são DIUs progestagênicos, que fazem com que a mulher tenha uma diminuição do fluxo ou interrupção do fluxo, ou ainda pílulas que consigam fazer com que ela tenha diminuição do sangramento, fazem com que ela tenha uma economia aí dessa quantidade de sangue perdido e também do ferro. Porque não adianta, você suplementa o ferro e aí ela tem uma perda menstrual grande. É como se você estivesse tentando encher um vaso com um buraco bem grande, você nunca consegue suprir. Então, em algumas das vezes, você tem que até fazer um ferro parenteral, por exemplo, o ferro inject, né, porque o noripurum está em falta, e o ferro
o melhor ferro hoje em dia que a gente tem usado injetável seria o ferro inject, que é a ferripolimaltose. O ferro inject de 500 ou de 1.000. Então, abaixo de 30, a gente sempre tem essa indicação de estar suplementando esse ferro, de acordo com, vendo se essa paciente vai continuar perdendo ou não ferro. Então, você faz uma boa base para ela de ferro e espera ver o resultado, que se ela continuar tendo sangramento, em 4, 5 meses, ela praticamente vai ter que fazer de novo essa nova reposição de ferro parenteral. Só que se você também dá o ferro parenteral, você tem que esperar pelo menos um mês para voltar com o ferro oral. Não tem a indicação concomitante de você usar suplementação de ferro oral com o ferro parenteral, né, com o ferro inject. Então, acaba sendo muito complicado, porque algumas pacientes não têm condição financeira de usar esse ferro parenteral. Então, a gente sempre tem que estudar e saber como faz a suplementação de ferro elementar, ferro oral. Sempre preferir os ferros quelados, ou a ferripolimaltose oral, que seriam, sendo marcas, seriam aí da Marjan, da Miralles, que seria o Mirafer, e a gente também tem o Dexter, que é da Eurofarma, que é a ferropolimaltose oral. E tem várias marcas de ferro quelado, hoje em dia também tem o Fisiogen, que são ferros com boa absorção, com menos intolerância gástrica, que são um grande fator limitante na reposição do ferro. As pacientes têm muita intolerância ao uso de ferro, e essa intolerância gástrica, às vezes, faz com que elas não continuem o tratamento. Então, o ferro parenteral acaba sendo uma alternativa a se pensar se a pessoa está com a ferritina entre 30 miligramas e 60 miligramas por decilitro. A indicação absoluta seria abaixo de 30, ou se essa paciente já está com sintomas de anemia, e aí vai muita sensibilidade do médico, né, da gente também. O nutricionista também pode fazer uma reposição em quantidades menores do ferro, para saber o método de reposição, mas nunca esquecendo que essa reposição vai acabar sendo crônica. Não adianta você fazer uma determinada consulta, no atendimento, e deixar esse paciente depois sem você acabar tendo esse acompanhamento, como se fosse um bariátrico, né, que você acaba tendo que rever sempre e ver sempre. O zinco também acaba sendo um fator importante no vegetariano de preocupação se ele está ou não suprindo a quantidade adequada diária do zinco, porque a carne é uma boa fonte, mas ela não necessariamente é a única fonte de zinco. Então, você consegue ter alimentos que têm zinco na alimentação vegetariana, não necessariamente sendo a carne somente a única fonte. E a gente tem também que a absorção de zinco pode aumentar também com a vitamina C, a proteína também ajuda essa absorção, sendo que, assim como no caso do ferro, a caseína e o fitato também inibem sua absorção. Então, a gente sabendo também que, sendo administrado, fazendo a germinação dos grãos, do feijão, né, das nozes, das sementes, você colocando a imersão, esses grãos em imersão, você vai melhorar essa exposição e essa absorção do zinco. Também fermentos de pão biológico pode reduzir a ligação do zinco por ácido fítico, então também ajuda na absorção do zinco. E tudo isso, hoje em dia, graças a gente ter muitos nutricionistas que já são especializados, estudam muito, o nutricionista ajuda muito, se você encaminhar o paciente para ele, esse melhor aproveitamento desses minerais na alimentação vegetariana. E a ingestão é até 50% maior do que os não vegetarianos. Também a ingestão pode ser até 50% maior do que os não vegetarianos, devido à sua baixa e moderada biodisponibilidade. Então, eles querem que, assim, também é recomendado que você dê mais zinco para pacientes vegetarianos do que para os não vegetarianos. Você acaba, a recomendação para vegetarianos é 16,5 miligramas versus 11 dos onívoros, e para as mulheres de 12 miligramas por dia versus 8 miligramas para as onívoras. O cálcio também é um assunto que muitas pessoas, quando fazem a transição, não tanto nos vegetarianos, porque os vegetarianos acabam tendo consumo
se é um ovo-lácteo vegetariano, acaba tendo consumo aí de lácteos. Mas se é um paciente vegano ou que acaba fazendo a privação do leite, e hoje em dia muitos acabam tendo essa privação, principalmente para querer evitar lactose, proteína do leite, então a gente sempre leva em conta essa preocupação também na ingestão de cálcio do paciente vegetariano. A recomendação é de 1.000 miligramas dia para homens de 19 a 70 anos e também para mulheres de 19 a 50 anos, levando em consideração que a gente acaba tendo uma necessidade maior em mulheres lactantes e mulheres gestantes e também em faixas de crescimento. Em mulheres com osteoporose também, né, mulheres acima de 50 anos também. E hoje em dia a gente tem muito produto vegetariano que é enriquecido em cálcio, principalmente os leites vegetais. A grande maioria deles já tem esse enriquecimento de cálcio, né? Então, eles acabam facilmente ajudando a atingir essa IDR. E, assim como todos os outros acabam tendo fatores também que atrapalham na absorção, o ácido oxálico é o principal fator antinutricional que se deve controlar também para melhorar a absorção do cálcio. Então, a gente já sabe que alimentos ricos em ácido oxálico, né, oxalato, como espinafre, acelga, folhas de beterraba e ainda o cacau, acabam ajudando a atrapalhar essa absorção em refeições mais ricas em cálcio. Então, a gente tem que saber sempre avaliar o horário que vai consumir, o que vai ajudar a atrapalhar ou não essa absorção, e lembrando que o sal, o sódio, também acaba sendo um fator que acaba atrapalhando aí nessa manutenção do cálcio. Se você consome muito sódio, o sódio acaba aumentando a eliminação de cálcio pela urina em 40 a 60 miligramas. Então, a cada 2,3 gramas de sódio que você ingere, você acaba eliminando na urina de 40 a 60 miligramas de cálcio. Então, também tomar cuidado aí com esse excesso de ingestão de sódio na dieta. E a biodisponibilidade varia também conforme a quantidade de ácido oxálico e também de menos ácido fítico, que acaba sendo muito presente também nos alimentos vegetais. Então, sempre conversar e procurar um nutricionista experiente para ele conseguir adequar a alimentação para você. E a B12, que eu acho que acaba sendo a mais importante vitamina de todas num paciente vegetariano, porque a maior fonte de vitamina B12 na alimentação, tanto do onívoro quanto qualquer pessoa, seria a carne vermelha, porque ela é proveniente da ruminação, né? Então, eu vou mostrar também uma figurinha da vitamina B12 mostrando que não tem jeito. Se você for fazer a transição para o vegetarianismo, você tem que tomar muito cuidado com a B12. É a vitamina mais importante, ela tem que ser suplementada, porque ela tem muita importância na nossa fisiologia, então acaba tendo muito prejuízo se você não tiver uma quantidade diária adequada, e a sua deficiência acaba tendo consequências, muitas vezes até irreversíveis. E há um nível inadequado de B12 em 40% da população onívora mundial e em até 86,5% dos vegetarianos. Então, é um dado impactante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a B12 é importantíssima para a parte neurológica e hematológica. A metilcobalamina e a desoxiadenosila são as formas ativas de B12. Já a cianocobalamina e a hidroxicobalamina necessitam de conversão in vivo. A cobalamina ela é sintetizada a partir de micro-organismos anaeróbicos na ruminação, né, no rumen de bovinos e ovinos. Os humanos normalmente consomem a cobalamina pré-formada de produtos de origem animal, que acabam sendo a principal fonte da dieta, principalmente a carne, né, a carne vermelha. A B12 é sintetizada também por bactérias Escherichia, e como não necessitam de B12 para o crescimento e para o desenvolvimento, as plantas não a incorporam. Então, as plantas não têm B12 ativa, então não tem como você extrair B12 das plantas. Na verdade, elas acabam sofrendo esse processo de ruminação, né, nos bovinos, e aí eles acabam obtendo e sendo o produto final aí da vitamina B12. E a necessidade da acidez gástrica para remover a B12 do alimento.
do fator R para proteger a B12 do ácido gástrico, porque a acidez do ácido gástrico destrói a vitamina B12. O fator intrínseco, que também se liga a B12 em pH alcalino, ou seja, você precisa do suco pancreático aí para ter essa união do fator intrínseco com a B12, e a absorção acontece no hilo terminal com a saturação dos receptores. E há um ciclo enterhepático que pode lançar também no intestino 5 a 10 microgramas de B12 no intestino delgado. Sem o fator intrínseco, a gente consegue ter absorção de B12, mas apenas 1% da B12 ingerida. Então, faz de conta que a pessoa não tem fator intrínseco, é um bariátrico. Você tem, é um bariátrico que não tem fator intrínseco. Você tem a absorção passiva da B12 em membranas mucosas, de todo o do trato gastrointestinal, incluindo a boca e nariz. Então, 1% dela você consegue ter. Isso é um fator importante de ser falado, porque assim, quando você faz a reposição, você pode considerar que daquilo que você está repondo, 1% vai sofrer difusão passiva para o intestino. Então, aqui mostrando, né, aqui do fator intrínseco, que você tem, você acaba tendo aqui a produção do fator intrínseco, depois a ligação deles aqui. Eu vou mostrar uma figura que está melhor. Fica mais bonita, essa figura é muito pequena e é mais complicado de eu mostrar para vocês. A flora bacteriana colônica, ela produz B12, mas ela está localizada após o sítio de absorção, que seria o hilo terminal. Então, apesar de algumas pessoas falarem que a gente tem produção de B12, né, no cólon, você não consegue utilizar essa B12. Essa B12 não tem absorção e não tem mudança nos parâmetros laboratoriais da vitamina. Então, não adianta a gente produzir B12 na flora bacteriana colônica. E a B12, a gente consegue estocá-la em fígado de 3 a 5 anos, mas a gente não consegue prever quando vai acabar essa reserva de B12. Então, pode levar de 2 meses até 6 meses você não ter mais essa B12 que você estocou no fígado, tanto por aumento da atividade neuronal, pelo ciclo enterhepático, pelo metabolismo hepático. Então, a gente não pode contar com essa reserva, teoricamente, que é estocada no fígado. E a gente também tem capacidade limitada de absorver suplementos de B12 por vitamina oral, que é limitada pela presença de fator intrínseco, uma glicoproteína que é produzida aqui pelas células parietais e que elas vão se combinar com a B12 antes da absorção no ilho, que eu vou mostrar a figura para vocês. Então, ela acaba sendo absorvida por endocitose mediada por receptor. Então, para cada 500 microgramas ingeridas de suplemento oral, somente 10 microgramas a gente consegue absorver. Então, a grande parte da B12 que a gente acaba ingerindo acaba sendo eliminada pelas fezes. E a IDR para B12 é de 2,4 microgramas por dia para adultos de ambos os sexos. Porém, para vegetarianos, né, para veganos, eles são aconselhados a consumir até 6 microgramas dia, mas isso pode variar e depois eu vou mostrar. A B12, ela é transportada por três transportadores no nosso sangue, as transcobalaminas 1, 2 e 3. Porém, só a transcobalamina 2, que é a holo-TC, que é o transportador B12 ativo circulante, porque as demais, elas transportam B12 de formas análogas ou corrinoides, que não têm ação biológica no organismo. Então, o certo mesmo seria se a gente conseguisse dosar, não a vitamina B12, que acaba representando a transportada por essas três transcobalaminas, mas sim da 2, que é a única que, teoricamente, a gente vai acabar tendo utilização biológica. E o ácido metilmalônico, geralmente, quando você tem uma deficiência de B12, ele sobe, porém, ele é muito difícil de você dosá-lo. Ele também seria uma outra maneira da gente estar avaliando se a gente está com deficiência de B12 ou não. Então, o mais correto depois eu vou mostrar, você tendo a dosagem de B12, você teoricamente vê, como em alguns trabalhos que mostram, que a B12 seria adequada acima de 500, ou pelo menos
acima de 350, que abaixo de 350 já significaria deficiência. A falta da B12 causa alterações morfológicas nas células sanguíneas, também leva, só que mais tardiamente, né, a desenvolvimento de sintomas hematológicos e neurológicos. Os neurológicos aparecem primeiro, como a anemia megaloblástica e a neuropatia. E, a longo prazo, isso pode levar a danos neurológicos irreversíveis. Eu já vi muitas vezes na minha residência de clínica pacientes alcoólatras, pacientes que tinham deficiência irreversível aí pela falta de B12. E a redução da capacidade cognitiva, de concentração, de memória e atenção, são manifestações neurológicas iniciais. Então, a gente já começa a ver, principalmente o paciente idoso, que já tem uma cloridria, uma diminuição da acidez gástrica, diminui o fator intrínseco, né? Você consegue perceber que ele já começa a ter essa queda da B12, você faz o exame e vê que ele tem uma diminuição da B12, e isso também colabora para ele ter sintomas neurológicos de esquecimento. Num paciente vegetariano, é muito comum você perceber que ele tem uma melhora muito grande nessa capacidade cognitiva, de concentração e memória, quando você começa a repor a B12. A gente já acaba vendo isso também com os bariátricos. Quadros psiquiátricos, até a depressão, muitas vezes está ligada aí à deficiência da B12. E em graus mais avançados, você pode ter a anormalidade da marcha, irritabilidade, a neuropatia periférica e fraqueza, né, bota-luva, pode ter bastante formigamento, e chegando até a degeneração macular e redução da audição. A polineurite sensitiva, que é a manifestação clássica, que a gente pega muito em ambulatório, em hospital, é a degeneração subaguda de medula espinhal. E, mais tardiamente, vão aparecer manifestações hematológicas, chegando até a anemia megaloblástica, ou seja, a célula sai da medula óssea imatura, né, sai blástica, sai o blasto, e com o tamanho aumentado. Então, ela sai imatura e aumentada, que é a megaloblástica, porque ela não consegue se dividir adequadamente pela carência da B12, que acaba sendo por uma falha da síntese de DNA, né, pela falta de tetahidrofolato. E além da anemia com macrocitose, e você ainda pode vir a ter diminuição, queda no nível das plaquetas, né, trombocitopenia, também dos neutrófilos e da série toda, acaba tendo uma pancitopenia, podendo se manifestar, então, só com anemia, ou você podendo ter queda também, tanto das plaquetas quanto dos neutrófilos. Aqui mostrando, né, aqui uma figurinha mais bem feita para mostrar da B12, aqui mostrando que você tem a ingestão dela, a ligação com o fator R, que aqui na saliva, o fator R, vou passar aqui pelo estômago, e aqui o fator R vai ajudar a proteger contra a acidez gástrica, que acaba destruindo a B12 se ele não tiver com esse fator R ligado. Aqui caindo no duodeno, através da ação alcalina do suco pancreático, você vai ter a liberação do fator R e a ligação da B12 com o fator intrínseco, né, através desse pH alcalino, e aqui no ilho terminal vai acabar tendo aqui a absorção, né, da B12 com o fator intrínseco, porém, a grande maioria dessa B12 com fator intrínseco acaba sendo eliminada pelas fezes, então a gente absorve muito pouco. E lembrando lá do comecinho que eu falei, que em torno de 1% da B12, mesmo sem fator intrínseco, pode sofrer difusão passiva intestinal. Então, você consegue ter uma mini absorção aí da B12 de 1%, e isso é importante quando a gente for falar de suplementação. Aqui a B12, quando é absorvida, ela acaba sendo transportada por esses 3 transportadores, né, que é a transcobalamina 1, 2 e 3, a holo-TC, sendo que a única que a gente acaba tendo ação mesmo biológica é transportada pela transcobalamina 2, né, aqui na ligação com a célula. Causas de deficiência de B12 que a gente acaba estudando e falando, tirando, né, o vegetarianismo, mas a gente tem outros fatores que acabam levando os onívoros e mostrando aquela incidência alta dos onívoros como tendo deficiência da B12. Então, bypass gástrico, que reduz a produção de fator intrínseco, infecção gastrointestinal com H. pylori, também reduz a produção de fator intrínseco, ressecção ileal, reduz a absorção de B12 ligada ao fator intrínseco,
supercrescimento bacteriano intestinal, reduz a absorção de B12 ligada ao fator intrínseco, doenças inflamatórias intestinais, reduzindo a absorção de B12 também ligada ao fator intrínseco, anemia perniciosa, que são anticorpos contra as células parietais e fator intrínseco, isso aqui a gente pega também em pacientes que têm doenças autoimunes, né, em consultório, síndrome poliglandular, eu também tenho outros pacientes que têm gastrite atrófica quando a gente faz endoscopia, dificuldade de mastigar alimentos, causando uma dificuldade de liberar a B12 da proteína, principalmente em pacientes idosos, né, eles acabam, além de tendo diminuição da acidez gástrica, eles acabam tendo também dificuldade nessa mastigação, sendo mais um fator que leva os idosos a terem deficiência de B12. Ressecção gástrica, dificultando a liberação de B12 da proteína do alimento e também reduzindo a produção do FI, do fator intrínseco. E aqui nas causas de má absorção, nas nutricionais, que seria até o tema da aula, a gente falando dos vegetarianos, que consomem alimentos que acabam consumindo sem suplementação, né, alimentos enriquecidos sem suplemento. Isso é importante porque hoje em dia tem tido muitos produtos vegan, que depois na última aula eu vou mostrar até exemplos desses alimentos, com enriquecimento de B12. Até agora lançou o Nutren Vegan, mostrando que ele tem suplementação com B12, e alguns tipos de whey vegano também vêm com B12, com acréscimo de B12, né, com suplementação de B12, e isso é importante porque está tendo uma visão maior já de tentar corrigir essas deficiências, essas deficiências nutricionais aí do vegetariano. E aqui também drogas que podem, aqui a metformina, que a gente já tem bastante exemplos em consultório mostrando que podem levar a essa redução da absorção da B12. Uso de inibidor de bomba de prótons, que acaba sendo muito visto hoje em dia, todo mundo acaba usando algum prazol, eles simplesmente vão e compram, desde o omeprazol, que é velho de guerra, né, que já tem há muito tempo, mas eles usam lansoprazol, eles usam esomeprazol, pantoprazol, isso também atrapalha, porque sem acidez, você tem dificuldade de liberar a B12 da proteína do alimento. Óxido nitroso, né, também pode inativar a metionina sintase, e a quitosana, que eu não tenho muito uso na clínica, mas antigamente acabava sendo usada para diminuir a absorção de gordura do alimento, também reduzindo a absorção de B12. Então, como eu falei lá da transcobalamina, quando a gente dosa B12, a gente tem a soma desses 3 transportadores, né? Então, a gente tem que lembrar que a transcobalamina 2 que acaba transportando a B12 ativa. Isso vai ser importante para a gente definir quanto que a gente vai considerar um nível bom de B12 no paciente. Na deficiência, a redução do nível sérico de B12 e da transcobalamina, né, 2, e a elevação da homocisteína e também do ácido metilmalônico. E a elevação da homocisteína também pode ocorrer quando você tem a deficiência de ácido fólico, né, do folato, e também da B6. E ainda você pode ter a elevação da homocisteína por influência do estado infeccioso, resistência periférica à insulina, todos os fatores inflamatórios, excesso de peso, tabagismo, dieta hiperproteica. Então, a elevação da homocisteína não pode ser considerada unicamente pela deficiência da B12, para você achar que ela é um marcador isolado da deficiência de B12. Já a elevação do ácido metilmalônico ocorre só na deficiência da B12, mas é muito complicado de você fazer a dosagem dele. Então, é melhor você, através de trabalhos que fizeram meta-análises, que calcularam um valor que, teoricamente, é seguro dessa B12. Então, o nível de corte para a deficiência não é unânime. E, como a gente já falou algumas vezes aqui, você tem que lembrar que essa dosagem é das formas ativas e inativas. Então, a gente tem que se pautar no nível de B12 que represente a melhor atividade metabólica. O nível seria feito, a melhor dosagem seria feito tanto da homocisteína e também do ácido metilmalônico, né, junto com a B12 para chegar nesse consenso, mas isso é muito inviável em prática clínica. Então,
a adoção do ponto de corte de um nível mais elevado da B12 e não do valor laboratorial sugerido não se baseia na detecção de deficiência, mas sim na manutenção do melhor estado metabólico. E isso a gente conseguiria obter levando em conta que a B12 fosse ou acima de 300 picomol por litro, 408 picograma por ml, a 600 picomol por litro, 816 picogramas por ml. O organismo humano necessita de 1 micrograma de B12 no sangue para manter a produção de eritrócitos. Então, esse valor não sustenta a manutenção plena das demais funções da B12. Com base nesse valor, é que a gente estrutura as DRIs, mas a gente tem que pensar também no que está tendo de reflexo na parte metabólica e clínica do paciente. Esses cálculos foram feitos por cálculos matemáticos, então você tem que pensar que ela foi estabelecida segundo a quantidade mínima de B12 necessária para a metopoiese, não pela necessidade neurológica dela. As DRIs consideram, então, 2,4 microgramas por dia em adultos, sendo que nos idosos, por esse risco maior de hipocloridria, deveria receber uma quantidade mínima por suplementos ou alimentos enriquecidos, além da dieta dele. E os países têm recomendações diferentes, sendo que tem países que podem recomendar de 1 até 4 microgramas dessa ingestão diária. Então, as fontes seguras são suplementos, alimentos enriquecidos, carnes, ovos e laticínios. Como a gente está falando aqui do vegetariano em si, a gente vai contar mais com suplementos e alimentos enriquecidos. As águas e cogumelos podem até conter B12, mas porque elas têm as formas análogas. Então, a gente não recomenda algas e cogumelos como fonte segura de B12 na dieta. A gente não pode considerar que o consumo de algas e cogumelos consigam suprir a necessidade diária de B12. Então, a gente tem todos os tipos de B12, tanto a ciano, quanto a hidróxido, quanto a metilcobalamina, são disponíveis para suplementação e são igualmente eficazes na correção de deficiência. A metilcobalamina, apesar de ser a forma ativa da B12, ela não tem tanta estabilidade quanto a cianocobalamina, que as pessoas acabam tendo medo da cianocobalamina por causa do cianeto, só que tem que lembrar que você só pode ter intoxicação por esse cianeto se você praticamente tiver perda da função renal, né, com taxa de filtração glomerular abaixo de 50 TFG. Então, não tem que ter essa preocupação de suplementação com cianocobalamina, que é uma forma mais comum e mais fácil da gente encontrar para comprar. A injetável, somente a escolha inicial nos casos de emergência neurológica, ou seja, sempre a gente tem que tentar começar pelo oral. Se você já tem quadro neurológico de emergência, tipo você está tendo dificuldade da marcha, você está tendo realmente pacientes com depressão ou pacientes com muito sintoma neurológico, daí você pode fazer a injetável e depois manter a oral. Se é um paciente que você detecta ele está assintomático, você pode fazer oral. E a dosagem de correção bioral tem que ser sempre ofertada em valores acima de 1.000 microgramas dia, pois é preciso garantir essa absorção por difusão. Você não contar com aquela do fator intrínseco. Então, se você der acima de 1.000 microgramas dia, 1% pelo menos vai ser absorvido por difusão passiva e você vai ter essa certeza aí dessa absorção. E estudos randomizados mostram que se você der a dose oral entre 1.000 a 2.000 microgramas dia, você pode ter tanto equivalência quanto superioridade ao uso da B12 injetável, que pode ser utilizada inclusive por indivíduos com gastrite total ou sem produção de fator intrínseco, levando em conta aquela absorção que é por difusão passiva, né, que não conta com o fator intrínseco. Tanto a oral sublingual tem ação similar, né, hoje em dia a gente tem B12 oral, a hidroxicobalamina da Marjan, a gente tem a Dosemax, que é de 1.000 microgramas. A absorção da B12 em jejum é melhor do que com o estômago cheio, mas não contraindica o seu uso com refeição. Então, assim, não é um fator para você impedir que o paciente tome, né? Tipo, só pode tomar em jejum. E quando você atinge o nível de B12, você não deve deixar o paciente sem a suplementação. Você tem que manter e fazer uma observação para ver quanto
quanto tempo, né, você vai conseguir deixar aquele nível de B12 adequado. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu percebo que a B12 cai muito rápido. Você está suplementando, o paciente está bem, 2 meses depois ele volta e a B12 dele já está de novo abaixo de 200. Então, o nível atingido é individual, a gente não consegue dizer o quanto é certo para você repor. Tipo, tem paciente que você dá 1.000 microgramas e logo ele já fica com nível de 500, outros você demora muito para conseguir atingir esse nível. E o enriquecimento de alimentos com B12, como eu já falei, já está sendo preconizado para você conseguir proteger essa população vegetariana. E aqui um estudo que avaliou a correlação entre os níveis de B12 e ácido metilmalônico demonstrou que quando a B12 está abaixo de 490, então a gente fala 500, é alta prevalência de indivíduos com ácido metilmalônico elevado, então com deficiência de B12. Então, a gente tenta manter os vegetarianos e os onívoros também com níveis em torno de 500 picogramas por ml de B12, sabendo e considerando que quando o nível sérico está abaixo de 350, ele já pode ter sintomas específicos de deficiência. Então, o paciente está com 300, já seria legal você suplementar para adotar parâmetros com segurança. Então, no mínimo, tem que deixar acima de 350. No entanto, a maioria de estudos científicos, até por desconhecimento dos autores, eles acabam colocando o valor de B12 abaixo de 200 como deficiência. Quando você coloca a nota de corte como 200, você vai ter menos pacientes com deficiência, mas já é preconizado, até por outros estudos que mostram que o nível mínimo seria de 350. Então, jamais tratar a deficiência de B12 somente com dieta. Você tem que tentar suplementar ou oral, ou parenteral, ou intramuscular o paciente, não deixar ele com essa deficiência sem tratamento. E, como eu já disse, para deixar o nível acima de 490, a gente arredonda para 500, a literatura preconiza o uso de 5 microgramas por dia. Mas alguns pacientes, você precisa, para manter esse nível sérico, usar de 5 microgramas até 2.000 microgramas por dia. Aqui são algumas referências, né, que eu usei, e na próxima eu vou trazer literatura, que como eu queria encerrar logo as vitaminas e os micronutrientes, eu preferi colocar mais informações. Depois eu mostro os artigos. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou a dispor para falar com vocês. Obrigada. Eu acho que a aula foi ótima, viu? Parabéns, acho que você deu uma visão muito boa e muito prática, né? De todas essas deficiências, então, acho que foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigada, eu peço desculpas aí da minha voz, só que hoje eu tô... Não atrapalhou em nada, fica tranquila. Parabéns aí, Tati, foi bem extensa a tua revisão. É duro. Depois, se tu puderes comentar um pouquinho mais do que tem, assim, da literatura científica. Sim, em relação a esses valores aí considerados normais ou indicativos de necessidade de suplementação. Porque eu vejo que tem uma onda grande, assim, eu tenho uma dificuldade de entender, né, que o valor normal é aquele, mas aí, então, assim, dessa recomendação, até estranhei ali que tu colocou por inexperiência dos autores, esse texto veio da onde, assim, de que referência, assim? Porque então, é uma dúvida grande que eu tenho de consultório, porque às vezes eu vejo, né? Tá dentro do normal, mas aí vem com esse conceito de que tem que ficar acima de 400, por exemplo. E uma outra dúvida é para valores elevados que tem aparecido bastante. Se tu achou ali alguma recomendação de screening, de causas secundárias, porque às vezes a impressão que eu tenho é que para limites superiores o método ele acaba não discriminando muito, né? Então, às vezes, para valores elevados, tu não consegue saber se aquilo ali está alto mesmo ou se ele caiu naquela faixa do limite superior. Fala um pouquinho aí sobre isso. Então, Clayton, eu posso passar para você trabalho separado,
como eu vou enviar para vocês, que eu acho muito legal, acho que esse material até já foi colocado para a gente no fim do ano passado, o Guia de Nutrição Vegana para Adultos, que ele é uma publicação, na verdade, internacional, e ela foi traduzida, né, com colaboração do Eric também, que ele é da escola, ele é nutrólogo, e ele tem mestrado e doutorado pela Unifesp, na nutrição. Não sei se o Marcelo, o pessoal já conhece ele, o Eric é famoso aí no veganismo. Tem muitas literaturas, eu te mando todas, inclusive trabalhos deles, o trabalho dele da parte do ferro e da parte da B12, tem muitas referências, eu mando tudo para você. Eu tinha separado umas para pôr em aula da próxima vez, deixa eu colocar aqui. Como que eu faço para enviar esse material para vocês? Eu posso enviar aqui Coloca no grupo ali, né? A gente vê. Mas tu acha que tem respaldo da literatura se usar esse critério de valor da literatura? Não, da literatura mesmo, baseado em evidência. Não assim da experiência. Tu sabe que essa área de fitness, essa parte de suplementação, ela gera um mercado grande, né? E às vezes o paciente fica com essa falsa ilusão, ou até o médico tem a falsa visão de que tem necessidade de suplementar muita coisa. Então, minha dúvida é exatamente isso aí, o quanto realmente é necessário. Né? Não, tanto que eu usei muito justamente o guia internacional para vocês, ao invés de pegar só material de aula, justamente pela seriedade aí que o Eric e toda a equipe da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo teve em montar esse guia. Eles são muito sérios, estou falando sério. Né? Eu vou mandar agora para vocês. Uhum. Tem muita Mas referência, esse conceito, inclusive internacional. Se aplica para não vegetarianos também? Teoricamente, eles estenderam como... Não estou te escutando, eu acho que cortou o som. Está sem som. Acho que tira teu fone e fala direto. Não. Não, agora você bloqueou. Tá ouvindo? Aí, agora. Agora tá, né? Sim. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Acho agora que teu tá? fonezinho acabou a bateria. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Ah, tá, desculpa. Não, então, mas toda a equipe da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, eles são muito sérios, né? Tanto que eu quis trazer isso para vocês, justamente pela seriedade que eles têm, eles são... eu acabei de enviar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui do guia. Tem vários materiais deles que são muito importantes e são muito sérios. São materiais da Sociedade Brasileira Internacional. Isso é usado tanto na nutrologia quanto na nutrição. Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Mas é tudo baseado em evidência, viu? Não é nada da minha cabeça. Aqui, se eu for colocar, é um material muito extenso, né? E eu queria concluir com vocês. Se eu pegar cada parte que tem, por exemplo, vitamina D, são mais de 60 páginas, entendeu? De literatura. Se eu pegar o cálcio, são mais de 50 páginas, fora o material que eu tenho em aula. Mas, teoricamente, da B12, o que acontece é que, como hoje em dia o gado ele está confinado e ele muitas vezes não consegue ter uma reposição boa de cobalto, porque é através do cobalto, né, que coloca na ração, que ele vai ter essa ruminação e vai gerar, né, essa cianocobalamina, vai ter essa produção aí de B12. Como ele não está tendo essa suplementação adequada do cobalto nos grãos, na ração, porque hoje em dia muitos poucos estão em pastagens, você está tendo deficiência de B12 até no gado. E a gente, como vai ter um consumo dessa carne, não está conseguindo atingir a B12 adequada, tirando os outros fatores que eu falei, como o uso de inibidor de bomba de próton, né? Tem N fatores, o uso de algumas medicações que podem atrapalhar aí nessa absorção da B12. Então, é como se até os onívoros tivessem essa deficiência crônica da B12. Então, eles usaram
eles usaram várias meta-análises, eu vou passar para vocês aqui dos trabalhos, mostrando que um nível adequado para você considerar de B12 seria em torno de 500, que você não teria, sintomas e sinais clínicos. E os primeiros seriam sempre os neurológicos. Para você chegar a ter sintoma hematológico, porque você já está tendo uma deficiência maior e há muito tempo. Então, não somente os onívoros acabam tendo essa deficiência, como não só os vegetarianos acabam tendo essa deficiência da B12, como os onívoros também, cronicamente, muitos deles já têm essa deficiência e acabam nem sabendo, né? Eu acabo avaliando bastante essa parte, né, pela nutrologia, mas na endócrina eu já fazia isso, eu sempre fui xereta, sempre gostei dessa área de metabolismo do ferro, de B12, então você verifica pacientes idosos também, que eles acabam tendo melhora quando você dá uma suplementação da B12, mas isso eu não estou falando de experiência clínica minha, nem deles, tá? Eu estou falando de literatura. Então, eu vou mandar para vocês, né? Depois eu posso separar os artigos principais e fazer só um apanhado desses melhores. Principalmente, eu acho que os da Defensoria de Tese de Mestrado e Doutorado aí do Eric, que foi feito, inclusive, na Unifesp, onde ele mostrou que as mulheres vegetarianas, comparadas com as onívoras, elas só acabam tendo menos quantidade de ferritina entre as que menstruam. Então, mostrando que as mulheres, quando elas menstruam, elas já acabam tendo deficiência de ferro, independentemente delas comerem ou não carne, entendeu? E gema, tudo, delas sendo vegetarianas ou não. Mas é tudo baseado em literatura, tá? Não é nada criado na minha cabeça, não. É que ficou massivo de informação, porque é muito extenso mesmo, né? Então, é uma área muito extensa, eu acho que cada vez mais a gente vai deflagrar com pacientes tirando a alimentação onívora, né? Mudando para vegetarianismo, ora por serem contra a lactose, ora por conceitos realmente de consciência animal, ora por acharem que é mais saudável você excluir os alimentos animais. Então, eu acho que, como a gente lida com uma atleta, lida com pacientes que acabam tendo um esforço físico maior, quanto mais manejo a gente tiver da B12, da ferritina, do cálcio, do zinco, de como conseguir agregar, principalmente na minha próxima aula, que eu quero falar da creatina, né? Que a creatina, ela é essencial para o paciente atleta, principalmente o vegano, que a única fonte que ele tem é da proteína animal, né, da carne. Então, a creatina faz muita falta, e também tem vários artigos mostrando, literatura internacional que eu vou mostrar, claro que não tem extensa, porque suplemento já não tem nem para onívoro, para vegetariano também não tem muito, mas pelo menos eu vou pegar de revistas boas para mostrar para vocês o que a gente tem aí de suplementação para atletas veganos. Mas da B12 do ferro tem, você pode ficar tranquilo que é tudo baseado em evidência. É que eu acabei fazendo um apanhadão geral para tentar fixar algumas informações para vocês que vira e mexe, você acaba tendo pacientes com ferritina baixa, com vitamina B12 baixa, e aí você acaba adequando esse nível de ferritina, adequando esse nível de B12, você já tem uma melhora enorme no paciente. É o que eu falei, eu detesto casos meus só de vivência, mas eu já tirei quetiapina de paciente que estava com ferritina de 2 há mais de 10 anos, e estava no psiquiatra sendo tratada como depressão profunda, e o que a paciente tinha mesmo era anemia e ferritina de 2, aí há longos anos também tinha B12 baixa. Conforme a gente foi tratando essa paciente, eu a convenci a fazer uma esterectomia, porque ela tinha uma miomatose importante. Essa mulher conseguiu perder mais de 30 quilos e ela é outra pessoa, sabe? Ela mudou, assim, ela é uma outra pessoa. Mas não que eu fiz uma vivência e achei isso. Baseado no que a gente sabe já de ferritina baixa, né, de sintomas de depressão, cansaço, astenia, também leva a aumento de fome, você acaba tendo uma procura, né, no meio ambiente por alimentos que são mais ricos em ferro, então ela tinha toda essa hiperalimentação,
muitas vezes pode ser provocada, inclusive, fora pelas medicações, fora pela baixa qualidade de nutrientes que ela tinha na dieta. Ela só comia carboidrato, praticamente, né? E aí a gente adequando aí alguns, com uma nutricionista junto, alguns parâmetros, ela ficou muito melhor, né? Mas é tudo baseado em literatura, pode ficar tranquilo. É que eu quis fazer um apanhadão para encerrar essa parte de micronutrientes e macro, para a gente partir para a suplementação. Beleza, tá ótimo. Acho que a gente vai ter que encerrar, né, Tati? Parabéns aí. A gente tem O Marcos quer ambulatório. falar, Clayton. Ah, desculpa. Marcos, pode falar aí, Marcos. É rapidinho. Tati, parabéns aí pela apresentação, viu? A minha dúvida é exatamente nessa, em relação à parte dos valores, porque o que eu vejo nos bariátricos justamente são as três maiores deficiências, né? Que é de ferro, de B12, e aí a gente vai ver a parte também de cálcio e tal. Então, como é que a gente... Porque eles colocam assim, tem que estar acima de 400, como o Clayton falou agora, né? Mas eu ainda não vi, né, porque também não pesquisei muito a fundo também na parte de literatura, mas todo mundo que trabalha com bariátrica, as nutris, elas falam que tem que estar acima mesmo de 400, beirando 600 aí, para ter uma segurança, né? Elas têm mais contato com essa área aí do e assim, na nutrição isso já é meio estabelecido, é que a gente, você vai lembrar até mas a dúvida é o que tem de respaldo da literatura. Sim, mas tem, Clayton. Eu acabei de enviar para vocês, acho que eu até enviei duplamente esse guia. Ele tem todas as referências, até porque é um guia internacional, e ele foi traduzido, né? É um guia que tem autores brasileiros, mas foi feito pela Sociedade Brasileira e junto com a Internacional aí de Vegetarianismo, né? Tanto que teve a aula da esposa do Trujillo, e eu falei, gente, eu vou levantar, eu quero falar com ela lá na frente, lá no CIBEM, porque assim, grande parte do que eu vi nisso foi justamente pelos bariátricos. Eu tinha muito bariátrico, tenho bastante bariátrico em consultório, e você, tendo contato com os bariátricos, você faz até você consegue até fazer né, você tem um banco aí de experiências do quanto que essas reposições melhoram no bariátrico. Então, se você for considerar o valor de 13 de ferritina para você repor, você está deixando esse paciente aí ter uma deficiência gigante aí de ferro, entendeu? De ferritina. Então, o que eles viram que em trabalhos mostrando que abaixo de 50 você já tem a necessidade de repor. E abaixo de 30, você teoricamente já tem indicação de fazer venoso. As ginecologistas já acabam fazendo isso, né? Tem paciente minha que até já vem com reposição injetável aí de ferro, né? Hoje em dia isso acaba sendo mais fácil, mais prático, né? Principalmente as vegetarianas. E da B12, os pacientes também acabam tendo muita melhora se você mantém. E na B12 você tem até mais explicação mostrando a dificuldade que a gente tem de dosar o ácido metilmalônico e a dificuldade também de fazer esse manejo de dosar para ver como que está o ácido metilmalônico. Se ele tiver aumentado, aí representa uma deficiência da B12. Mas então você acaba fazendo como se fosse uma somatória, né, das 3 transcobalaminas e uma média de que acima de 500 você teria uma suficiência da B12 e abaixo de 350 já seria uma deficiência da B12. Nesses guias que eu mandei, tem muita literatura sobre isso, que é onde as nutris acabam, né? Tem muito trabalho da nutrição mostrando isso, por isso que o Marcos acaba vendo muito essa linguagem já das nutricionistas, né, dos nutris, falando valores como 500 de B12 e de ferro acima de 30. E a gente, né, que é mulher, já percebe que as unhas e o cabelo, as dermatos têm um valor diferente do nosso até. As dermatologistas preconizam ferritina acima de 70. Aí eu precisaria até estudar no mundo dermatológico referências bibliográficas do valor de 70 que elas usam, mas a maioria das dermatologistas usam ferritina para repor acima de 70. Tipo, abaixo de 70 elas já fazem reposição. Para pacientes que estão tendo queda de cabelo e estão tendo unhas fracas, unhas com ranhura e tendo depressão no leito ungueal, tudo. Então,
a gente vai cada vez mais ter esse contato. E na aula que eu vi, né, na aula que eu vi lá da reposição de bariátrica, eu fiquei super satisfeita, porque eu vi essa preocupação de mostrar essas reposições mais precocemente. Então, eu achei legal, porque cada vez mais, que nem antigamente a gente falava de probiótico como se fosse picaretagem, medicina anti-age, não que eu passe probiótico no consultório, tá? Tô falando assim, vai parecer que eu faço isso, não. Mas a gente acaba tendo alguns casos que realmente é importante você pensar no uso de probióticos baseados em evidências. Mas cada vez mais a gente vai ter que tomar cuidado com a suplementação nutricional do paciente. E claro que é baseado em evidências, Clayton. Isso, do mesmo jeito, quando surgiu, né, o CTE, que agora as pessoas tinham muito preconceito, porque tinham medo, né, de uso de suplementos remeterem à picaretagem. Hoje em dia a gente conseguiu até fazer um manual que mostra que tem vazamento científico para tudo isso, mas tudo isso que eu falei é tudo baseado em evidência científica. E é claro que, assim como eu citei lá, eles não conseguem ter um número seguro, mas tem literatura que baseia, que tem um embasamento mostrando que seria pelo menos 350 essa nota de corte, mas que em torno de 500 você teria uma otimização, né? Então, tanto que duas coisas que eu desconhecia nesse universo. Uma, eles preferem que você faça suplementação oral de ambos, tanto do ferro quanto da B12. Eu não estou falando de bariátrico, tá, Marcos? Estou falando de vegetariano. E de pacientes onívoros também. Porque se você começa também a dar ferro injetável em doses muito altas, você vai ter saturação da ferritina e você vai acabar tendo maior depósito de ferro nos tecidos, que são fatores oxidantes, né, e acabam podendo gerar radicais livres, né? Opa, cadê vocês? E da vitamina B12 também, eles acham que é somente em emergência neurológica que você deveria fazer a reposição injetável. Então, você tenta manter cronicamente essa reposição, sendo que você guarda injetável para casos de emergência neurológica. E até, Marcos, é legal que você está aí, que você é da turma da bariátrica, você viu que eu falei, e eu tenho feito isso em consultório com os bariátricos também. Se você der valores acima de 1.000, você tem absorção por difusão passiva, independentemente do fator intrínseco. Então, você consegue, em bariátricos, ter essa absorção garantida com a suplementação oral. Não somente porque é mais fácil você ter uma aderência do paciente. O paciente bariátrico, ele foge do consultório, ele só aparece quando a coisa está feia e alguém viu que ele está com as vitaminas no pé, né? Está com ferritina de 5, está com B12 de 200. Então, eu achei bem legal, porque eu acabei tendo essa noção maior aí com o pessoal da nutrição, que é melhor você manter a suplementação cronicamente, né? Cronicamente e também através do oral, porque eu desconhecia ou não me lembrava dessa absorção passiva da B12 sem necessidade do fator intrínseco. Então, eu achei bem legal esse material e estou aplicando para os meus bariátricos e para os meus onívoros também, que têm deficiência vitamínica, mas é tudo baseado em evidência. Eu mandei o manual aí para vocês. Tá. Tati, eu estranho esse valor de 500, porque, assim, quando a gente vê até os indivíduos que não são vegetarianos, é muito difícil você ter... é uma coisa que eu geralmente doso, até por conta de uso de metformina, né? Então, é muito difícil a gente encontrar um paciente que tenha, mesmo com consumo regular de carne e tudo, uma vitamina B12 em torno de 500. Eu acho que, assim, acima dos 350, mas, assim, o que eu fico pensando é repor se um paciente tiver abaixo de 500. Mas eu nunca uso também 500, viu, Déia? Eu deixo acima dos 350. 350, entendi. E uma coisa que eu queria entender é assim, que eu tenho alguns pacientes com síndrome das pernas inquietas, né? E você colocou como um dos sintomas de deficiência de ferro, né? Eu não consigo entender por que uma coisa pode causar a outra. Você sabe qual é o mecanismo que faz a pessoa ter a síndrome das pernas inquietas?
Não, mas eu posso tentar levantar para você, mas isso foi citado em aula, né? Que você tem pacientes com ferritina baixa, com síndrome de pernas inquietas, que você tenha, não que você tenha uma melhora com a reposição dessa ferritina, mantendo essa ferritina acima de 50. Não que a causa das pernas inquietas seja, entendeu? Mas eu posso tentar levantar esse material para você, mais específico, né? Porque são coisas que a gente está fazendo muita correlação e coligação, né? Então, o que eu acho legal nessa parte nutricional, e aí a gente tem uma interação muito legal, que a gente tem bastante nutri na nossa equipe, é o quanto essas reposições vitamínicas e nutricionais impactam na melhora da qualidade de vida do paciente, assim, de uma maneira. Essa minha pacientinha que eu falei aí, que ela, não é nem que ela é vegetariana, né? Ela come pouca carne, mas a mudança que ela teve, inclusive metabólica, de peso, de tudo, porque eu acho que ela estava tendo até uma redução do metabolismo dela. E outra coisa que eu não falei aqui, mas a gente já tem esse conhecimento, tá? Longe de medicina anti-age total, mas a gente já sabe o quanto o ferro é importante para o metabolismo da tireoide. Então, pacientes que têm metabolismo baixo, têm ferro baixo, têm ferritina baixa, também pode ter diminuição no metabolismo tiroidiano. Então, às vezes, você melhorando a ferritina do paciente, você tem melhora até na função tiroidiana dele. Não estou falando que é tratamento de hipotiroidismo, pelo amor de Deus. Mas, assim, hoje em dia as pessoas se alimentam muito mal, né, Déia? As pessoas se alimentam muito mal. Muito, muito mal. E quando eu trouxe esses dados de vitamina B12 e tudo, eu fiz de sacanagem mesmo, de aprofundar e dar bastante informação para justamente levantar, instigar a gente a ir mais atrás. Essa aula que eu vi da esposa do Trujillo, né, que eu vi dela, que eu achei espetacular, foi justamente ela falando desses conceitos que antes a gente não falava. Ela até citou isso, ela falou, a gente não se preocupava tanto com isso antigamente, hoje em dia a gente tem se preocupado das deficiências nutricionais no bariátrico. E eu achei isso fantástico, porque às vezes você melhora muito a qualidade de vida da pessoa, você melhora a falta de você já, não sei se você já teve, né, ferritina baixa, mas você deve ter pacientes. Você vê o quanto a ferritina baixa impacta em cansaço. Atletas que você pega com ferritina baixa, o quanto eles têm capacidade reduzida para exercício, fadiga, cansaço, e você melhorando esses parâmetros, a pessoa. É simples e que resolve, com certeza. E até assim, não é que você não ficar suplementando todo mundo toda hora, que nem virou essa onda de suplementação, mas é simplesmente tentar manter em valores mínimos, né? Eu acho que você pode colocar aí como um valor de referência 50 da ferritina, né? E 350 da B12, é mais ou menos isso, entendeu? E não é que porque o que acontece é que na carne vermelha você está tendo já essa deficiência da B12. A carne é um produto final da B12. Então, se você está tendo pouco acréscimo de cobalto na ração, porque antes o animal ruminava o pasto, e era ruminando o pasto, que são gramíneas, que ele obtinha a cobalamina, entendeu? Ele tinha que ruminar o pasto, a gramínea. Hoje em dia, o animal fica confinado comendo ração. E na ração não é gramínea. Então, eles têm que enriquecer com cobalto a ração, porque é o cobalto, juntamente com a ração, que vai conseguir fazer com que o animal obtenha a vitamina B12, entendeu? E a gente comendo a carne, você vai ter um pouco dessa B12. Então, o animal já está pobre. E não é só nisso. Eles estão tendo deficiências em vários minerais, em cálcio, em sódio, em enxofre. Tem N mil minerais que não estão sendo suplementados na ração e estão fazendo falta para o animal. E a gente, como acaba sendo o consumidor final, acaba fazendo falta para a gente também. É um assunto mega extenso, nesse guia tem tudo aí, eu mandei para vocês, é que eu falei, é diferente do meu material da pós, mas ele é muito completo, né? Eu falo, duro de ler esse guia que a gente fica com vontade de ficar vegano até. Porque você começa a ficar horrorizado de ver as coisas, né? Mas assim, eu acho muito bom. Hã?
Não, bem interessante essas visões, né? Eu vou dar uma olhada nesse material sim, Tati, muito legal. Esse material, e é o que eu falei, estudando isso, melhorou o meu atendimento ao paciente bariátrico, porque com esse conhecimento, eu melhorei muito o atendimento ao bariátrico, justamente porque a gente tem muita deficiência de ferritina, né, no bariátrico, e de cálcio, e de zinco, e de B12, principalmente. Então, esse conhecimento melhorou muito até o meu atendimento e minha aderência do paciente bariátrico comigo. Porque você vê como é que é bariátrico, eu não sei como é que vocês em consultório, mas ele desaparece, daí ele volta 9, 10 meses depois sem cabelo, quase, não é assim? Porque ele foi no cirurgião dele, aí o cirurgião deu uma fumada, que ele não foi mais no Nutri, nada, e ele aparece para a gente. Então, você conseguindo melhorar essa qualidade de reposição nutricional, a gente consegue fazer com que ele tenha mais aderência, melhor qualidade de vida e se a gente for entrar no mundo dos nutris, pena que não tem nenhum nutri mais com a gente aqui, mas depois a gente pode até discutir isso com eles, a gente sabe da fome oculta, que é uma fome que a gente estuda isso muito em nutrologia, que a pessoa pode ter tentando buscar no meio ambiente aquele nutriente que está faltando para ela. Ela acaba tendo uma ou perversão do apetite, como a pica, que você vê crianças com anemia ferropriva comendo terra, grávida comendo gelo, que é a falta de ferro também, como você pode ter a fome oculta, que acaba sendo um aumento do apetite, tentando, como uma defesa do organismo de tentar buscar aquele nutriente que ela está tendo falta. Então, muitas vezes você melhora até a compulsão. Isso também na minha pós lá com o TAC de transtornos alimentares, você estuda um pouco da compulsão, podendo ser falta de nutrientes, né? Mas tendo uma visão mais real do nosso mundo mesmo de consultório, eu acho que você fazendo essas correções, você melhora. Essa paciente que foi encaminhada para mim, ela era como uma depressiva, num grau máximo de depressão, usando quetiapina, um monte de medicamento para rir, para acordar, para chorar, e nada mais era do que uma paciente com ferritina de 2, sangrando bicas, que daí quando ela conseguiu finalmente melhorar essa ferritina e extrair o útero, né, porque o útero dela nem DIU ajudaria, ela mudou, ela é um outro ser que não usa mais nada, nem para dormir. Ela não toma nada. Dos 7, 8 remédios que ela tomava, hoje em dia, ela está livre, sabe? E tudo foi de paciência para ouvir o paciente também, tentar entender, porque, assim, é muito difícil. Antigamente, a gente não pedia ferritina no consultório, a gente pedia só hemograma, né? A Andrea já tem esse costume, né, Deia, de pedir ferritina. Eu penso. E estudando nutrologia esportiva com o Verutsky, que eu fiz cursos com ele também, a gente vê a importância da ferritina na avaliação do atleta. Antes de você pensar em overeating, overtraining, a gente vê lá também na aula de REDS, né, que você tem que pesquisar a ferritina, você tem que ver a ferritina. Às vezes você tratando o paciente, porque a ferritina ela é um reservatório do ferro. Mas, às vezes, você já está com deficiência do ferro e a ferritina vai sinalizar tendo essa queda, sendo que a anemia vai ser o último sintoma da deficiência de ferro. Porque a última coisa que o organismo vai tentar vai deixar diminuir a hemoglobina, porque o oxigênio é inerente a... Sem oxigênio a gente morre, né? A condição humana. Então, a ferritina baixa, ela já te chama atenção, viu? A coisa tá feia aqui. E a atividade física acaba sendo um excesso de gasto que a pessoa não precisa. Então, ela acaba tendo tontura, hipotensão postural, fora os sinais femininos, né? Que as mulheres já correm atrás da dermato, que é queda de cabelo. Cabelo é uma coisa impressionante, como você melhorando a ferritina melhora. Você já deve ter visto aí também, né? Já, então, com certeza. Hã? Com certeza. Então, assim, não que eu quero que todo mundo fique prescrevendo 1000 potes de medicamento, até porque é o que eu te falei. O Eric, né, que ele é espetacular, eu gosto muito dele, ele é da Unifesp aí também. O Eric é super contra, para ele, injetável é sempre o último, sabe, é o último, a última medida, é o seu último. É a última prescrição. Então, primeiro você vai tentar melhorar a alimentação, daí você vai suplementar a oral, e por terceiro lugar,
você vai tentar o injetável. Mas eu aprendi bastante com ele, esse manejo, né? E eu acho que isso é importante, que vai vir a crescer tanto no atendimento do paciente vegetariano, quanto no nosso paciente de consultório, que exatamente como ele falou, a gente tem muita mulher que menstrua e já tem essa ferritina baixa, e por N motivos ela já tem, e tem muito paciente bariátrico que a gente acaba tendo todos esses sintomas, e 4, a gente vai ter essa B12 baixa em muitos pacientes, até nesses trabalhos que o Eric cita, justamente ele fala que se a gente usasse as notas de corte que a gente usa, praticamente 60% das pessoas teriam deficiência de B12, né? Mas isso, voltando, né, no negócio do manual vegano, a gente vê que é totalmente explicável, porque o animal não pasta mais, o animal fica confinado, um do lado do outro, num estresse absurdo lá, comendo ração com pouca vitamina. Então, além do cobalto, que eles não enriquecem a ração, esse cobalto não vira cobalamina, porque sem cobalto não tem vitamina B12, é cobalamina. Sem o cobalto não vai ter B12 nem para o animal, muito menos para a gente. Então, é totalmente explicável que o animal, que a gente é onívoro e tem menos fonte aí de B12, mas tudo porque a gente foi modificando a natureza, né? Fora os estresses, e é uma coisa enorme para ler, né? Assim, mas independentemente de tudo isso, todos esses valores que eu falei aqui têm embasamento científico que estão nesse guia aí. Legal, Tati. Obrigada, viu? Parabéns. Ai, querida. Quando você tiver Parabéns, Tati. A informação sobre a Pernas Inquietas. Não é nem isso, é outra coisa agora que eu estou falando. É que eu estou tentando montar o curso e está complicado, porque assim, Marcos e Mauro também vão para o congresso de bariátrica. Então está uma confusão, porque o dia 28 e dia 29 são 2 dias que